Olá, caríssimos irmãos. Todo mundo sabe que eu sou carmelita e que essa igreja da Ordem Terceira do Carmo é também uma igreja carmelita. E uma das curiosidades que as pessoas têm sobre o Carmelo é quem é o fundador, né? Todas as ordens e congregações que conhecemos, nós sabemos que ela foi fundada por alguém, né? Por exemplo, a Ordem dos Pregadores foi fundada por São Domingos, os dominicanos, né? A Ordem dos Franciscanos, né? A Ordem dos Franciscanos Menores foi fundada por São Francisco e assim por diante. Existem algumas ordens que não foram fundadas por um santo, embora ela leve o nome dela. Por exemplo, a Ordem dos Agostinianos. Ela tem inspiração em Santo Agostinho, mas Santo Agostinho não fundou a Ordem dos Agostinianos. A Ordem do Carmo, ela não tem um fundador. E o que existe na Ordem do Carmo são correntes, né, que acreditam numa coisa, outros acreditam em outra. Por exemplo, existe uma corrente grande na ordem que acredita que a nossa ordem foi fundada por Santo Elias Profeta. Mas como foi fundada por Santo Elias Profeta, se Santo Elias é antes de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, eles acreditam que foi fundada por Santo Elias porque o estilo que os carmelitas começaram a viver, né, no século XII, era o mesmo estilo que Santo Elias vivia. Então é como se Santo Elias tivesse fundado a ordem e os carmelitas viviam na ordem fundada por Santo Elias. Mas nós sabemos que oficialmente Santo Elias não fundou nenhuma ordem, mas podemos acreditar, né, nesta hipótese. Mas o que fica mais acentuado na cabeça dos carmelitas é que nós temos Santo Elias como inspirador. Nos inspiramos na vida do profeta Elias e é assim que o carmelita deve viver, né? Com a espada da justiça nas mãos para combater os falsos deuses, como fazia o nosso pai, o profeta Elias. Então, a Ordem do Carmo é considerada a sua origem nas cruzadas. Como acontecia? Estava acontecendo as cruzadas na Terra Santa e muitos homens iam, né? Eles não eram convocados pelo Papa, eles se apresentavam, né, como pessoas que querem se oferecer para defender a Terra Santa. Os homens naquela época não eram como hoje, que são medrosos, né? Tem medo até que alguém pise no pé deles, parecendo que o mundo vai se acabar porque alguém pisou no meu pé. Mas os homens daquela época eram muito mais corajosos. Então, eles não eram convocados para as cruzadas. Eles se ofereciam para lutar nas cruzadas. E aí, nesse interim, o que acontecia? Muitos ficavam meio que desiludidos por verem a luta acontecer, mas não verem o resultado, né? Queriam ver o resultado, ou seja, a retomada da Terra Santa para a tutela da Igreja, porque a Igreja era dona da Terra Santa, porque a Terra Santa foi onde Nosso Senhor nasceu. E tudo que é de Nosso Senhor é da Igreja, porque a Igreja é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos deles desiludidos, voltando das cruzadas ou desistindo de continuar lutando, quando voltavam das cruzadas, avistaram de longe o Monte Carmelo. E aí resolveram ir conhecer, né? Aquele monte é muito belo, o monte mais fértil de toda Israel, e foram lá conhecer. E assim foi ficando, alguns iam conhecer e ficavam lá. E foi assim dando origem
a comunidade dos carmelitas. O nome carmelita não se dá por causa do título de Nossa Senhora do Carmo. O nome de carmelita se dá porque os primeiros carmelitas viviam no Monte Carmelo. Então, o povo mesmo começou a chamar aqueles homens que viviam naquele monte de carmelitas. E depois, muito tempo depois, em 1251, foi que Nossa Senhora apareceu no Monte Carmelo para o superior geral da nossa ordem, hoje São Simão Stock, e entregou o escapulário. Então, a origem carmelita, ela foi de luta em defesa da igreja e depois da busca da contemplação no Monte Carmelo, um lugar muito citado na Sagrada Escritura. A Ordem do Carmo é feliz porque a sua origem está na Sagrada Escritura. O seu fundador, mesmo que seja considerado por muitos, também está na Sagrada Escritura. O Carmelo é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento inúmeras vezes. Então, a Ordem do Carmo nasceu assim. Aqui eu resumi bastante, mas é possível conhecer muito mais sobre a Ordem do Carmo. É só pesquisar, adquirir alguns livros que falam sobre o assunto e assim conhecer esta ordem que é toda de Maria.